E aí galera, bom dia. Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Kleber. Estamos na nossa semana de revisão, como vocês sabem. Estamos na unidade 1 do livro de português, certo? O livro da Araribá Plus, tá bom? O livro do 6º ano. No início do livro aqui, na unidade 1, que é intitulado Histórias de Hoje e de Sempre, certo? Vocês fiquem com o livro de vocês para irem respondendo o PD também, porque vocês vão precisar. Nós temos o conteúdo... Nós temos os conteúdos dos sinais de pontuação, certo? Que é esse Questões da Língua, que está na página 37, vocês vão ver no livro de vocês. Sinais de pontuação, que é um conteúdo que está no livro. E também tem um conteúdo de substantivos, que é um conteúdo revisional, certo? Que eu revisei com vocês nas 2 primeiras semanas, né? Como vocês sabem, primeira e segunda semana foram assuntos revisionais, conteúdos de série anteriores que são considerados importantes, tá bom? E na terceira semana em diante já foram conteúdos do livro, como, por exemplo, sinais de pontuação. Então, a aula hoje, substantivos e sinais de pontuação, certo? Então, vamos lá dar sequência aqui ao nosso conteúdo. Bom, então a gente vai começar a nossa revisão, como eu já falei, pelo conteúdo do livro, certo? Pelo conteúdo do livro que é os sinais de pontuação, conteúdo esse que está na unidade 1, onde tem questões da língua, a partir da página 37, certo? Então hoje a gente vai estudar a importância da pontuação, os sinais de pontuação que existem, tá bom? Vamos ver a importância deles na escrita, porque assim, na fala, nós temos a entonação da nossa voz, nós temos a expressão facial, nós temos os gestos corporais, e tudo isso ajuda na transmissão da mensagem. Porém, como sabemos, na escrita, nós não temos esses recursos, certo? Na escrita, os recursos que a gente tem vão ser os sinais de pontuação, que vão substituir essa entonação. Serão pelos sinais de pontuação que a gente vai saber se a pessoa que está falando está fazendo uma pergunta, se está afirmando, se está exclamando, certo? Também a vírgula, ela pode indicar o ritmo da leitura que a gente vai fazer. Então, por isso que o sinal de pontuação é super importante. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos aqui, pontuar é preciso. Então, ó, se liga, vocês aí vão ficar com um caderno na mão, certo? Caderno de vocês. Então, antes de começar a apresentar os sinais de pontuação existentes na gramática, existentes na nossa língua portuguesa, a gente vai resolver aqui uma questão rapidinho, que é o seguinte, ó. Você já parou para pensar qual a necessidade de usar um sinal de pontuação, certo? Quando a gente está escrevendo? Quase agora no vídeo, né, quem prestou atenção, eu acabei de falar algumas das importâncias de usar o sinal de pontuação. Mas e vocês? Né? Então agora vocês vão pensar um pouco, tá bom? Sobre isso, sobre o assunto, certo? E depois você vai em seguida escrever, tá bom? O que você pensa no espaço a seguir. No caso, no espaço a seguir é no seu caderno, né? O meu espaço é esse aqui da tela, o seu espaço é o do caderno. Então, vou aqui aguardar algum tempinho para que vocês coloquem, certo? Respondam. Vou ler mais uma vez a pergunta. Ó. Você já parou para pensar qual a necessidade de usar sinal de pontuação quando escrevemos? Então, por que nós usamos o sinal de pontuação? Por que ele é importante? Então, vamos lá, um tempinho aí para vocês responderem. Bom, então caso eu tenha voltado a falar e você ainda não deu tempo de copiar, você pausa, certo? O vídeo termina de anotar e aí você dá sequência na videoaula, tá bom? Então vamos lá.
pontuação. A pontuação é um sistema de sinais gráficos que indica na escrita uma pausa na linguagem oral. Esse sistema se desenvolveu ao longo dos anos no uso literário das línguas ocidentais, como, por exemplo, o português, o francês, o italiano e entre outras línguas. Então, a pontuação ela é fundamental para que a gente compreenda, né, o que está sendo dito, o que está sendo escrito. Podemos dividir os sinais de pontuação dos grupos dos sinais para pausas conclusas e nos sinais para pausas inconclusas, tá bom? Que depois também vou deixar uma pesquisa para vocês, certo? Sobre as pausas conclusas e inconclusas. Mas o nosso objetivo hoje mesmo é entender todos os sinais de pontuação. Exclamação, interrogação, certo? Reticências, travessão. Vamos estudar todos hoje. Então vamos aqui. Os símbolos e seus usos em cada situação é o título. Então vamos agora discutir cada sinal de pontuação que você relembrou na sessão anterior e saber os lugares que eles ocupam dentro de uma frase ou dentro de um texto. O primeiro que a gente vai estudar vai ser o ponto, tá bom? O ponto também chamado de ponto final, né? Então, o ponto é usado nas seguintes situações, como por exemplo, primeira opção aí, ó, para indicar o final de uma frase declarativa, né? Ou seja, frases que informam ou declaram alguma coisa. Essas frases podem ser afirmativas ou negativas. Então, um ponto final, né, que você declarou. Lembro-me muito bem dele. Pronto, fiz uma declaração, né? O ponto ele também pode separar períodos entre si, como esse aqui, ó. Fica comigo, não vai embora, né? Separou aí 2 períodos, tá bom? Lembrando, o período começa com letra maiúscula, termina com ponto e possui verbos, tá bom? Nas abreviaturas também o ponto ele pode ser usado. Aí nós temos sinais como a abreviação aí, como esse AV, que pode ser uma abreviação de avenida, né? Vossa Senhoria, Vossa Excelência, coloca o pontinho ali para indicar que é uma abreviação, ok? Então aí, primeiro a gente estava estudando o ponto final. Bom, depois do ponto final, vem aqui os 2 pontos. Então vamos lá. Os 2 pontos é usados nas seguintes situações. Iniciar a fala dos personagens, como por exemplo, então o padre respondeu, aí você coloca 2 pontos, porque ali está indicando que vai começar a fala de um personagem, né? Aí vem a travessão e a fala do personagem. Parta agora, né? Os 2 pontos eles também podem ser usados aqui na situação B, ó. Antes de apostos ou orações apositivas. Professor, não lembra o que é um aposto. Pessoal, um aposto é um termo explicativo. Um aposto é um termo que explica algo que já foi dito anteriormente, certo? E aposto também é um conteúdo que a gente vai estudar no decorrer do ano também, certo? Mas vamos lá. Além de os dois pontos serem usados para orações apositivas, ou seja, que tem aposto, também vai ser usado em enumerações, né? Ou sequência de palavras que expliquem ou que resumem uma ideia, certo? Uma ideia anterior, tá bom, galera? Lembrando que, ó, ideia é uma palavra que não tem mais acento, tá bom? É porque esse slide aqui ainda é um slide antigo, certo? Ideia ainda estava com acento, mas ideia é uma palavra que não é mais usada acento, tá bom? E agora vamos aqui o exemplo, ó. Meus amigos são poucos, aí tem 2 pontos, Fátima, Rodrigo, Gilberto. Entenderam que os 2 pontos aqui, ele foi usado para indicar uma sequência e de certo modo também uma situação apositiva, porque quando eu digo Fátima, Rodrigo, Gilberto, eu estou dizendo quem são esses meus poucos amigos, certo? Eu estou explicando uma coisa que já foi dita, que no caso, os meus amigos, tá bom? Estou explicando quem são. E, de certo modo, eu também estou fazendo enumeração, né? Estou dizendo que é a Fátima, o Rodrigo, o Gilberto, enumerando quem são esses 3 amigos, quem são esses poucos amigos, beleza? Então, aí são algumas situações que os 2 pontos podem ser usados. Vamos para o próximo.
Reticências. Reticências são aqueles 3 pontinhos juntos, tá bom? Quando nós temos os 3 pontinhos, mas galera, pelo amor de Deus, não chama de 3 pontinhos, certo? O nome correto é reticências, beleza? Então vamos lá. As reticências são usadas nas seguintes situações. Primeira situação aqui seria indicar uma dúvida, uma hesitação do falante, né? Quando ele diz aqui, sabe, eu queria te dizer que... esquece. Ou seja, ele está hesitando, ele está ali pensando se ele vai dizer ou não, ele está em dúvida se ele vai dizer ou não, certo? Ele está confuso, tá bom? Na outra situação aqui do B, a reticência é usada para uma interrupção de uma frase deixada gramaticalmente incompleta. Aí nós temos aqui, alô, João está? Foi a pergunta, né? Aí a resposta vem. Agora não se encontra. Quem sabe se ligar mais tarde? Aí ficou faltando, né, a complementação aí da frase. Ou seja, sintaticamente, aí, gramaticalmente falando, ele precisaria dar ainda mais uma complementação, certo? Para essa frase ficar mais coerente. Temos esse terceiro exemplo também do C, que é muito bom, ó, que as reticências elas são usadas também ao fim de uma frase gramaticalmente completa, só que com a intenção de sugerir prolongamento da ideia. Tipo como se o seu raciocínio fosse interrompido, ou até mesmo como se você ainda tivesse mais coisas para dizer. Aí nós temos aqui como exemplo, ó, sua tez alva e pura como um fogo de algodão, como um foco de algodão, tingia-se nas faces de uns longes cor-de-rosa. Aqui é um trecho, né, de um texto do José de Alencar, certo? Chamado Cecília, tá bom? E o autor aqui, ele tinha mais coisas para dizer, certo? Mas como ele tinha mais coisas para dizer, só que ainda não foram ditas, então coloca a reticência. Então a reticência, principalmente quando um pensamento é interrompido ou quando eu tenho mais coisas para serem ditas, mas que eu não disse, né? Então ali ficam as reticências nessas situações, tá bom? Bom, agora a gente chega aqui nos parênteses. Parênteses também que são bem usados, né? Então, ó, os parênteses são usados na seguinte situação. Primeira situação aqui, ó. Isolar palavras, né? Também pode ser para isolar frases intercaladas, né? De caráter explicativo e também para isolar datas. Então, nessas situações, o parêntese pode ser usado. Aí nós temos que exemplo, ó. Na Segunda Guerra Mundial, aí entre parênteses, eu vou colocar qual foi esse período aí da Segunda Guerra Mundial. Aí fica 1939, aí o tracinho, né? O hífen que indica até 1945. Entenderam? Ó, dentro desse parênteses, eu expliquei, certo? Uma data, que é a data da Segunda Guerra Mundial. Eu especifiquei, tá bom? Aí fica aí, na Segunda Guerra Mundial, certo? Ocorreram inúmeras perdas humanas, beleza? E entre parênteses está quando que foi a Segunda Guerra Mundial. Bom, agora a gente chega aqui no ponto de exclamação. Ponto de exclamação, bem simples esse. Ele é usado nas seguintes situações. Por exemplo, após o vocativo, né? Aí tem aqui, ó. Parte Eliel, né? Aí, as violetas de Nossa Senhora Humberto Campos, né? Esse trecho foi retirado. Ora, galera, um vocativo, qual é o vocativo aqui? O Eliel, certo? Eliel é o nome de uma pessoa. O que é vocativo? Vocativo é quando você está chamando a atenção de alguém, evocando alguém, falando o nome de alguém, tá bom? Aí temos outra situação aqui, que o ponto de exclamação pode ser usado, que é no situação B aqui, que é após imperativa. Nós temos cale-se, né? Esse se é referente a você, né? Tipo, você se cale, né? Após interjeição também, né? Ó, ufa, ai, né? Então, tem ponto de exclamação, né? Você meio que ali tá tendo um alívio, né? Ou um espanto, né? Uma situação que você está expressando algum sentimento, tá bom? Ponto de exclamação nessas situações. Após palavras ou frases que denotem caráter emocional, tipo, que pena. É quando você também está exclamando, falando alto, né? Tipo, saia daqui, aí bota o ponto de exclamação, né? Bem alto, né? Que também seria imperativo. Então, o ponto de exclamação são nessas situações, certo?
onde você está exclamando, onde você está falando mais alto, onde você quer destacar, certo? Onde você quer que aquela frase tenha um maior impacto. Então, em todas essas situações, o ponto de exclamação vai ser usado, tá bom? Ponto de interrogação, que é o mais fácil de todos, o ponto de interrogação. Então, vamos lá. O ponto de interrogação, ele é usado nas seguintes situações, como, por exemplo, em uma pergunta direta. Pergunta direta quando você faz a pergunta diretamente para um interlocutor, né? Ó, como você se chama? Né? Então, uma pergunta, ponto de interrogação. Na fala tem a entonação, né? Como você se fala? Tem toda uma entonação que a gente usa, né? Mas na escrita, galera, nós temos que colocar o ponto de interrogação, né? Para manifestar que estamos fazendo uma pergunta, sim. Tá bom? Temos também a situação do B aí, que é, às vezes, né, juntamente com um ponto de exclamação. Sim, é porque, tipo, eu posso fazer uma pergunta e exclamar ao mesmo tempo. Aí nós temos aqui uma situação que é um diálogo, ó. Quem ganhou na loteria? Aí a pessoa diz, você. Aí, eu? Né, tipo, a pessoa pergunta, né, interrogando, né, e ao mesmo tempo exclamando que ela está falando um pouco alto, certo? Então pode acontecer os dois também, viu? Não é um erro, pode acontecer também os dois, certo? Mas essa situação, ela acontece normalmente quando é um texto literário, quando é a narrativa, que o personagem está falando, para ele indicar um espanto e uma dúvida ao mesmo tempo, certo? Caso contrário, não é tão usado, não. Bom, e agora a gente chega na vírgula. Então vamos lá. A vírgula, ela é usada para marcar uma pausa do enunciado com a finalidade de nos indicar que os termos por ela separados, apesar de participarem da mesma frase ou da mesma oração, não formam uma unidade sintática. Nós temos aqui um exemplo, ó. Lúcia, esposa de João, foi a ganhadora única da cena, ou seja, da Mega Sena. Então, galera, perceba também que essa vírgula ela ditou o ritmo da minha leitura, né? Eu fiz pausas quando eu tive a vírgula, eu tive pausas breves quando eu tive a vírgula, certo? E até mesmo ela serviu para indicar uma post, né? Porque se você prestar bem atenção no exemplo, temos assim, ó, Lúcia, esposa de João. Ó, perceba que esposa de João, eu estou explicando quem é a Lúcia. Isso aí é um aposto, né? O aposto ele está isolado por vírgulas. Esposa de João. Esposa de João explica quem é a Lúcia, certo? Então também é mais uma função da vírgula, tá bom? Então ainda aqui embaixo do exemplo, ó, quando há uma relação sintática entre termos da oração, não se pode separá-los por meio de vírgula, certo? Aí vamos conhecer alguns desses casos. Então vamos lá. Ó, não se separam por vírgula. Primeira situação, predicado de sujeito. Aí nós temos José comprou um presente para seu pai. Tá errado. Professor, qual é o jeito certo? É só você ler direto, galera. José comprou um presente para seu pai. Não precisa ir dessa vírgula separando sujeito do predicado. Professor, não lembro o que é sujeito e predicado. Galera, sujeito é quem pratica ou sofre ação. No caso aqui, ó. José comprou um presente para seu pai. Quem comprou um presente para seu pai? José. José é o sujeito e comprou um presente para seu pai é o predicado. Sujeito é quem pratica ou sofre uma ação verbal e predicado é tudo aquilo que se diz sobre o sujeito. Então, não se separa sujeito e predicado. O correto é José comprou um presente para seu pai e não precisa de vírgula, tá bom? Aí nós temos aqui, também não se separa, certo? Com vírgula, o objeto de verbo. Aí nós temos aqui, ela disse que ligaria ontem. Tá errado, pessoal. Professor, como assim separar o objeto do verbo? Galera, o objeto é o termo do qual eu estou me referindo. O objeto complementa o sentido do verbo. Tá bom? O objeto é o termo que vai dar complemento ao verbo. Aí nós temos aqui o jeito certo, seria ela disse que ligaria ontem. Tá bom? Então não precisa colocar verbo nessa situação. Você pode ler sem pausa. E também não se separa com vírgula o adjunto adnominal do nome. Aí nós temos aqui, ó, nosso velho mestre sempre nos voltava à mente. Não, galera. O correto é nosso velho mestre sempre nos voltava à mente. Tá bom? Seria o jeito mais comum de você escrever. Tá bom? Então vamos passando.
temos agora o ponto e vírgula. Então, vamos lá. Ponto e vírgula é usado nas seguintes situações. Primeira, é separar os itens de uma lei, né, de um decreto, de uma petição, de uma sequência, como por exemplo aqui, ó, artigo 127, são penalidades disciplinares, aí 2 pontos para indicar que agora vai ter uma enumeração, né? Aí, primeiro, inciso 1, né? Advertência. Inciso 2, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão, destituição de função comissionada, né? Perceba que no final de todos eles vai ter um ponto e uma vírgula, tá bom? Esse ponto e uma vírgula está indicando que nós estamos falando de decretos de leis, nós estamos separando os decretos de lei, certo? E que existe uma sequência, né? 1, o 2, o 3, tá bom? Agora também tem outra situação aqui do ponto e vírgula, a situação do B aqui, ó. Separar orações coordenadas, muito extensas, né? Muito longas, né? Ou até mesmo orações coordenadas, nas quais já tenha sido utilizada a vírgula. Também é outra situação, beleza? Que pode acontecer. Chegamos aqui também no travessão. O travessão ele é usado nas seguintes situações. A primeira, dá início à fala de um personagem. Com certeza, né? O filho perguntou, 2 pontos, agora coloca o travessão para a fala do personagem. Pai, quando começarão as aulas, né? Existe outra situação do travessão, que é para indicar a mudança de interlocutor no diálogo, ou seja, mudar quem está falando. Né? Primeiro aqui, ó, doutor, o que tenho é grave? É o paciente perguntando, né? Agora, outro travessão, que agora o doutor vai responder, o médico vai responder. Não se preocupe, é uma simples infecção, é só tomar um antibiótico e estará bom, né? Também tem outra situação aqui, que é o C, né? Mais uma situação aqui, a terceira situação do travessão, que é unir grupo de palavras que indicam o itinerário. Aí nós temos aqui a rodoviária Belém-Brasília, né? Que é o itinerário que ele está falando aí, galera, é o percurso, né? Que vai percorrer de Belém até Brasília, né? Está em péssimo estado, né? E também pode ser usado em uma substituição à vírgula, tá bom? Em expressões ou frases explicativas, como Xuxa, a rainha dos baixinhos, será a mãe. Aqui também é um aposto, né? Ó, a rainha dos baixinhos está explicando quem é a Xuxa. Então, o travessão ele tem várias funcionalidades, né? Muitas vezes as pessoas acham que o travessão é só para falar dos personagens, mas ele tem, né, todas as situações aí que a gente viu. Aspas. As aspas são utilizadas nas seguintes situações. Primeiro, para isolar palavras ou expressões que fogem à norma culta. Também, como gírias, estrangeirismos, palavrões, neologismos, arcaísmo, que são termos muito antigos, e até mesmo expressões populares. Aí nós temos aqui, ó. Maria ganhou um apaixonado ósculo do seu admirador. Ósculo tá errado, né, galera? A palavra aí, certo? Na escrita hoje é óculos, né? Beleza? Então, essa aspa foi para indicar, né, que existia alguma coisa errada com essa palavra, né? Aí, a festa na casa de Lúcio estava chocante, né? Esse chocante aí pode ser um neologismo, né? Uma nova expressão que as pessoas usam no dia a dia, né? Até mesmo uma expressão popular, né? Conversando com o meu superior, dei a ele um feedback, né? Do serviço a mim requerido, né? Um feedback, né? Tipo, dei um retorno para ele, né? Falou sobre, né? Meio que uma consultoria, né? Então, entre aspas também, para indicar que esse feedback é um estrangeirismo, não é uma palavra de origem portuguesa, né? Bom, e agora na segunda parte da nossa revisão, nós vamos estudar os substantivos, vamos ver o que é o substantivo, a classificação do substantivo, certo? A função de cada substantivo na língua portuguesa. É sempre importante lembrar que o substantivo é aquela classe de palavra variável, né, que dá nome a tudo que existe, não é mesmo, pessoal? Então a gente vai ver com calma e com detalhe os substantivos nessa aula de agora, certo? Definição dos substantivos. Então, olha, substantivo ele serve para identificar o conceito. Né? O substantivo a gente sabe que é a palavra que vai dar nome às coisas que existem. Então, o substantivo ele serve para nomear. Classe gramatical é o conjunto formado por todas as palavras que têm uma mesma finalidade. Então, a finalidade dos substantivos é nomear os seres.
Por exemplo, menino, flor, arco-íris, Zeca, saudade, chuveiro, beleza, biblioteca, Brasil. Todas são palavras que foram nomeadas, né? Então, substantivo, ele nomeia tudo que existe. O substantivo, ele dá nome aos seres, dá nome às coisas que nós conhecemos, beleza? Substantivo é a classe de palavras que nomeia os seres reais e irreais, bom? Acontecimentos, qualidades, sentimentos, ações, lugares, enfim, dá nome a tudo. É por isso que também é chamado de nome. O substantivo flexiona-se em número e também em grau. Classificação dos substantivos. Dependendo do ponto de vista, segundo o qual ele é analisado. Então, galera, a classificação dos substantivos, existem 9 classificações que a gente já começou a ver, né, na semana passada, e vamos dar continuidade hoje, vendo as classificações dos substantivos. O substantivo, ele serve para organizar, certo? Para entender a classificação das palavras em uma língua, é preciso organizá-las. Então, as palavras na língua portuguesa, elas são organizadas em classes de palavras, tá bom? Os substantivos também têm a sua organização própria, e é o que a gente vai ver adiante. Definição de substantivo. Então, nós temos a definição morfológica, sintática e semântica. Então, vamos lá. Morfologicamente falando, os substantivos, eles se flexionam, eles variam em gênero, número e grau. Agora, sintaticamente falando, análise sintática, sintaxe, é a representação estática que recebe o artigo antes. Ou seja, antes de um substantivo vem o artigo, tá bom? E também tem a significação, a definição semântica de substantivo, que dá nome aos seres em geral. Porque, galera, quando a gente fala semântica, semântico é significado, e é exatamente o que o substantivo faz, né? Ele dá significado, dá nome às coisas. Classificação, formação e origem. Então, nós temos substantivos simples. Substantivos simples são aqueles formados por um único radical. E o substantivo composto, os compostos, são formados por mais de um radical ou mais de um elemento. O substantivo primitivo não são formados de nenhuma outra palavra. Ao contrário, eles servem de base para a origem de um novo termo. Então, os substantivos primitivos, eles vão dar origem a novas palavras, que são as palavras derivadas. Então, substantivos derivados são formados a partir de outras já existentes, de outras palavras já existentes, que no caso são os primitivos. Beleza? Então, substantivo primitivo dá origem a substantivo derivado. Por exemplo, pedra é uma palavra primitiva, substantivo primitivo. Pedregulho, pedreira são palavras derivadas, tá bom? Substantivos derivados. Classificação, designação e tipo. Então, nós temos os substantivos comuns. São aqueles que nomeiam seres de uma mesma espécie ou grupo, isto é, têm características de uma mesma classe. Substantivos próprios são aqueles que nomeiam seres particulares de uma determinada espécie ou um conjunto que podem se referir a um grupo, mas sempre individualmente. Substantivo próprio, pessoal, tipo nome de pessoas, de lugares, de cidades, de estados, de estabelecimentos comerciais, bom? Substantivos concretos são aqueles que nomeiam seres, objetos, lugares ou fenômenos naturais do mundo real ou imaginário, de existência independente, não importando se são seres materiais ou espirituais. Substantivos abstratos. Os substantivos abstratos são aqueles que nomeiam qualidades, sentimentos, ações e também estados. Classificação, né, o conjunto. Quando a gente fala em um conjunto de coisas, nós estamos falando do substantivo coletivo. Então, substantivos coletivos são aqueles que nomeiam um conjunto de seres da mesma espécie. Por exemplo, a alcateia de lobos, né? Então, a alcateia é um substantivo coletivo.
bom? Biblioteca, né, de livros, discoteca, de discos, certo? Coletânea de textos e assim por diante. Classificação e a organização dos 9 tipos de substantivos que existem. Sim, são 9 tipos, ó, simples, né, composto, primitivo, derivado, comum, próprio, concreto, abstrato, coletivo. Então, são 9 os tipos de substantivos que nós organizamos. Simples, por exemplo, menino, flor, Zeca, saudade, chuveiro, Brasil, biblioteca, beleza. Ou seja, todos eles ó, só tem um radical, formado por apenas um radical, um elemento. Agora, composto, arco-íris, guarda-roupa, né? São palavras que são formadas por 2 ou mais radicais, né? Substantivo primitivo, menino, flor, Zeca, saudade, biblioteca, arco-íris. Por quê? Porque essas palavras não originaram de nenhuma outra. Pelo contrário, essas palavras vão dar origem a novas palavras, certo? Ou seja, os substantivos derivados, por exemplo, chuveiro, né? Brasil, né? Beleza, você pode dizer, professor, Brasil derivado. Ora, galera, o nosso país, Brasil, né? Não sei se vocês sabem, mas o Brasil também é uma referência a uma árvore que era muito extraída aqui no período de colonização, quando aqui os portugueses chegaram, que era o pau-brasil, tá bom? Mas depois vocês podem pesquisar mais a fundo, né? Sobre a etimologia da palavra, tá bom? Substantivos comuns, menino, flor, saudade, chuveiro, biblioteca, beleza, arco-íris, bom? Substantivo próprio, Zeca, Brasil, ó. Substantivo próprio são escritos com letra maiúscula, né? Substantivo concreto, menino, flor, Zeca, chuveiro, Brasil, biblioteca, arco-íris, ó. Todos esses concretos, eles não precisam de outro ser para ter existência própria, né? Ele já tem existência própria por si só. Já os substantivos abstratos, eles precisam de outro ser para que eles existam, né? Saudade, a saudade é um sentimento, mas para existir saudade, alguém tem que sentir saudade, certo? Beleza. De novo, né? A beleza é algo também abstrato, porque o que para você pode ser bonito, para mim pode não ser. Então é algo abstrato. É preciso que alguém sinta beleza em alguém, que alguém ache alguém belo para ver beleza, né? E coletivo, ó, biblioteca, por exemplo, né? Um coletivo de livros, tá bom? Flexão dos substantivos. É uma palavra variável, isto é, uma palavra que pode ter sua forma alterada para exprimir determinados aspectos gramaticais. Variar. O substantivo ele pode se adaptar. Sim, sim. O substantivo ele sofre variações, com certeza. Gênero heterônimo. Por exemplo, masculino e feminino, né? São formas diferentes para o masculino e feminino. Flexão de número singular, quando há só um elemento, tipo barril. Plural, quando há mais de um elemento, por exemplo, barris. Flexão de grau. Normal, indica a dimensão ou tamanho natural, por exemplo, casa. Aumentativo, indica a dimensão ou tamanho aumentado, exemplo, casarão. E diminutivo, indica a dimensão ou tamanho diminuído, exemplo, casinha. Os substantivos podem se apresentar nos graus sintético, juntam-se aos substantivos certos sufixos, e o analítico, emprego das palavras grande ou pequeno, né, junto ao substantivo. Então é isso aí, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima aula.